amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Glorificamos a Deus por esta rica oportunidade de podermos estar aqui, compartilhando mais uma leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Nesta feita, estamos diante da sexta lição da Escola Bíblica Dominical, que será aplicada dia 9 de agosto de 2020. E tem como tema a teologia de Elifaz. E ele faz uma pergunta ao leitor. Ele faz uma pergunta ao professor, ao estudante da palavra. E a pergunta é, em cima da teologia de Elifaz, ele diz, só os pecadores sofrem? É uma pergunta feita para cada um de nós e para os cristãos dos dias atuais. E é interessante que, na verdade prática, ele diz, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar-se com o homem terreno. Costumo dizer que a nossa mente finita jamais conseguiria chegar ao conhecimento de um Deus infinito e transcendente. Jamais nós conseguiríamos chegar ao conhecimento de Deus se esse Deus não tivesse a iniciativa de se comunicar conosco. Então, o que a gente conhece de Deus hoje é porque Deus quis se revelar a nós. Se nós olharmos desde o começo da criação, a gente vê que a iniciativa de se comunicar conosco foi de Deus. A iniciativa de se relacionar-se conosco foi de Deus. Ele, quando faz Adão e coloca no jardim do Éden, a palavra de Deus diz que todas as tardes Deus ia conversar com ele. Quando Adão cai ou transgride, quem tem a iniciativa de ir até Adão foi Deus. Quando Caim mata seu irmão, quem teve a iniciativa de ir até Caim para conversar com ele foi Deus. Quem revelou a Noé o dilúvio foi Deus. Quem chama Abraão em Ur dos Caldeus ou Harã foi o próprio Deus. Então a gente vê que é Deus que procurou se revelar-se aos homens. Ele ainda diz no livro de Gênesis, ele diz, eu faria alguma coisa sem antes revelar ao meu amigo Abraão. Como é que um Deus transcendente, um Deus tão grande, eterno, maravilhoso, imutável, inabalável, onisciente, onipotente, se preocupa em revelar a nós, uma criatura ou seres humanos terrenos, pequenos, imperfeitos, falhos, feito do pó da terra, mas um Deus tão grande, quando quer revelar os seus mistérios, ele procura o homem para revelar aquilo que ele quer fazer, ou mostrar os seus mistérios. É interessante que quando Jesus está ensinando em praça pública, Jesus fala uma frase que os fariseus se incomodam, em que Jesus diz, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aqueles homens olham e dizem, como é que pode? Esse homem não tem nem 50 anos e diz que conhece Abraão. Jesus diz, ainda antes que Abraão existisse, ou ainda antes que Abraão nascesse, eu sou. Abraão é um personagem que viveu mais ou menos 2091 antes da chegada de Cristo. Na melhor cronologia aceita por muitos. E os fariseus se incomodam, porque Jesus tinha apenas 31 anos de idade e estava dizendo que conhecia Abraão.
Jesus estava mostrando que foi ele que chamou a Abraão. Foi ele que formou a Abraão. Ainda antes que não existisse nada, ele já era. No princípio, ele era o Verbo. Ele sempre esteve lá. Glória ao nome de Jesus. Mas foi ele que revelou a Abraão o dia de Cristo. Foi Deus que revelou a Abraão o dia da vinda de seu filho. E Abraão se alegrou. Imagine que privilégio. Deus revelando a Abraão a vinda do seu filho que iria acontecer há mais de 2000 anos após a vida de Abraão. Que preocupação de Deus de revelar o seu segredo aos homens. Deus sempre se procurou em revelar os seus segredos a nós. É interessante que uma certa vez Jesus, em uma reunião com os seus discípulos, ele pergunta: o que é que os filhos dos homens diz ser o filho do homem? Os discípulos olham e dizem: uns dizem que tu és o profeta, outros dizem que tu és o Elias, mas outros dizem que tu és o João Batista. E Jesus olha e diz: e vós? Que dizes que eu sou? Vocês dizem: eu sou quem? Pedro olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas Deus que está no céu. Foi Deus que revelou a Pedro que Jesus era o Cristo. Jesus estava dizendo: não foi a tua capacidade, não foi a tua inteligência, não foi o teu psique avançado que chegou ao conhecimento, Pedro, que eu sou Cristo, mas foi o Pai que te revelou. Então fica bastante claro que o que se conhece de Deus é porque Deus quis revelar a nós. A leitura diária hoje nos mostra o terceiro discurso de Elifaz, que se encontra no capítulo 22 de Jó, verso 1 e 2, que diz: então respondeu Elifaz o temanita e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Elifaz, em sua teologia, ou a teologia da transcendência, ele mostra que Deus, diante desta teologia, está acima do homem. Claro que Deus está acima de tudo e de todos. Mas ele está querendo mostrar que Jó, através dos seus pecados, Deus estava bem longe dele. Ele tenta guiar Jó a um arrependimento. Porque já falei aqui uma vez que era muito difícil para aquela época aqueles homens acreditarem que alguém que estivesse em grande sofrimento, estivesse passando o que Jó estava passando, fosse um homem reto, íntegro, que se desviasse do mal ou prudente. Jó não era essa pessoa por estar passando por isso. Era a concepção de Elifaz. Não adiantava, segundo Elifaz, Jó chorar, Jó reclamar. Uma coisa Jó tinha que fazer, era se arrepender. Porque a concepção de Elifaz é que Jó estava em pecado. Mas Jó rebate.
mostrando assim em seu debate que Deus se envolve com os seres humanos nos diversos detalhes da sua vida. Deus não está transcendente, ou seja, na concepção de Arifaz, tão longe do homem que não ligue para o que ele está passando. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Glória ao nome de Jesus. Nós andamos com Deus. Deus anda com nós. É possível que em pleno século XXI ainda existam homens e mulheres que andam com Deus e que Deus se preocupa com ele nos mínimos detalhes da vida. Deus cuida das nossas vestes, Deus cuida da nossa casa, Deus cuida do nosso filho, nosso trabalho, nosso mantimento. Deus cuida de nós no mínimo detalhe. Desde o começo da criação ele mostra que ele se preocupa com nós e ele ainda revela os seus segredos e não está tão longe, transcendente a ponto de não ligar para o que a gente está passando. Então era difícil para Elifaz acreditar que Jó fosse um homem justo e estivesse passando por aquilo. Tão somente Jó se arrependesse do seu pecado. Ele não entendia de que Deus era um Deus todo-poderoso, um Deus soberano, e administra a sua soberania em quem ele quer. Deus prova criança, prova menino, prova mulher, prova jovem, da forma que ele quer e do jeito que ele quer. Glória ao nome de Jesus. Mas Jó tinha certeza e tinha sua consciência de que o homem podia caminhar com Deus e que Deus interferia na história do homem. Deus tanto interfere na história da humanidade, como Deus também transfere de modo individual, ou interfere de modo individual na vida de cada crente. De cada ser humano, ele trabalha de uma forma, usando e administrando assim a sua multiforme sabedoria na vida de cada um de nós. Que Deus continue nos abençoando, nos dando graça, nos dando força e que tenhamos a consciência de que Deus não está tão longe de nós. Deus está perto de nós, ao lado de nós, está junto a nós e ele habita dentro de nós. Jesus nos prometeu nunca nos deixarmos sozinhos. Deus se preocupa com cada um de nós. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo.